Olá, você quer saber o que são lesões líticas? Você fez um exame de imagem e acabou lendo no laudo que existe uma lesão lítica no seu osso e quer saber o que significa? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. Caso vocês queiram mais informações sobre vídeos sobre oncologia ortopédica, lesões nos ossos, tumores nos ossos, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. Você já fez alguma investigação sobre alguma lesão lítica aí que apareceu em algum exame? Qual foi o resultado aí dessa investigação? Então hoje eu vou falar sobre lesões líticas. Então essas lesões são lesões achadas nos ossos, tá? E em geral o paciente fica preocupado quando lê um laudo que tem uma lesão lítica aí no seu osso. Ele procura algumas informações aí na internet e acaba ficando preocupado sobre o real significado desse tipo de lesão. Então, quando ouvimos falar aí de lesões líticas, em geral, essa é uma descrição que é encontrada em algum exame de imagem, em geral uma radiografia. Porém, em outros exames, como tomografia, às vezes numa ressonância, numa cintilografia, vocês podem ouvir esse tipo de termo também, tá? Existem as lesões líticas e as lesões blásticas também, tá? Então, vou falar um pouco mais das lesões líticas aqui nesse vídeo. É importante lembrar, inicialmente, que o fato de haver uma lesão lítica, ela não é indicativa de nenhum tipo de doença. O simples fato de ter uma lesão lítica não quer dizer que o paciente tem alguma doença específica, tá? Ela deve ser interpretada, esse achado, com outros achados dos exames de imagem e com o quadro clínico aí do paciente. É um achado descritivo aí das imagens. Em geral, uma lesão lítica, ela se refere a um defeito aí no osso. Então, um defeito o quê? Uma cavidade, como se fosse um buraco, um orifício, tá? Então, existe alguma área do osso que ao invés de ter um tecido ósseo, ele apresenta esse defeito, que é chamado de lesão lítica. Então, uma área que não tem a formação de osso onde deveria haver. Então, fazendo uma analogia aí com uma casa ela não é toda fechada aí com o cimento, né? Ela tem algumas cavidades, algumas passagens que são planejadas. Então, uma passagem aí para colocar uma porta, uma passagem para colocar uma janela, uma passagem para colocar ventilação. Então, existem algumas passagens e isso não propriamente dito leva a um defeito aí da casa, um problema. São planejadas. Então, no osso é a mesma coisa. Existem alguns orifícios que não levam a problemas no osso. Agora, existe um problema numa casa, algumas passagens, alguns defeitos que podem levar a um problema dessa casa. Então, se você tem um orifício no telhado, aí pode entrar uma água, pode ter algum problema. Se você tem um orifício aí numa coluna da casa, isso pode levar a um problema estrutural dessa casa. Mesma coisa no osso. A gente tem alguns defeitos, ossos, lesões líticas, que não são problemáticas aí para o osso. Agora, existem outras sim, que vão levar a um grande problema, podem ser causadas por doenças mais graves, podem levar a uma insuficiência estrutural aí desse osso. Então, é bom identificar qual tipo de lesão lítica que estamos falando. Então, quais são as causas aí das lesões líticas nos ossos? Então, elas variam desde lesões que não têm muita relevância até doenças importantes, até câncer, tá? Então, a primeira lesão que eu vou falar são defeitos ósseos de crescimento, são lesões pseudotumorais. Então, às vezes pode ser uma cicatriz no osso também. Então, enquanto o osso vai se desenvolvendo, ele pode apresentar alguns defeitos aí nesse desenvolvimento e que ao longo dos anos eles podem ir se ossificando. Talvez a lesão lítica mais comum, que acontece mais em crianças, seja um fibroma não ossificante, tá? Então, o paciente tem uma alteração no desenvolvimento, forma essa lesão lítica, mas ao longo dos anos, se não for uma lesão grande, ela tende a se ossificar, tá? Temos cistos ósseos também, que são defeitos, aí são cavidades do osso preenchidas por líquido. Elas também formam lesões líticas, tá? Mas elas são apenas cistos aí dentro do osso, tá? E um cisto também pode variar desde uma lesão
mais simples até uma lesão que causa insuficiência mecânica no osso. Então, a mesma lesão lítica, o mesmo diagnóstico pode ter significado clínico diferente. Outras lesões que formam lesões líticas são as infecções. Infecções ósseas, osteomielites. Também, quando a bactéria vai se proliferando, ela também vai erodindo o osso e quando é feita uma radiografia também aparece com uma lesão lítica. Existem os cistos articulares também. Então, um paciente de uma idade mais avançada, que tem um desgaste articular, uma artrose, um dos sinais é o cisto periarticular. É uma cavidade preenchida pelo líquido sinovial por um defeito na cartilagem. Então, ela é um sinal de que existe um desgaste da cartilagem. Doenças metabólicas do osso também podem causar lesões líticas. Então, uma lesão, um hiperparatiroidismo, uma osteodistrofia renal, uma doença de Paget. São doenças metabólicas, do metabolismo do osso, em que você tem lesões, algumas erosões, alguns defeitos nos ossos causados aí por esses problemas metabólicos. Além disso, tumores benignos também podem levar a lesões líticas. Então, eu já falei aqui do cisto ósseo, do fibroma nocificante, que são lesões que lembram tumores. Agora, temos outros tipos de lesão, como displasia fibrosa, granuloma eosinofílico, condroblastoma, um encondroma, um tumor ósseo de células gigantes, um cisto ósseo aneurismático. Então, várias dessas lesões benignas, elas se apresentam na radiografia como lesões líticas, mas elas têm algumas diferenças em relação ao seu tamanho, a sua localização, a sua zona de transição com o osso, a resposta do periósteo com a parte externa do osso. Então, pura e simplesmente a lesão lítica, ela nos direciona para alguns diagnósticos, mas ela não fecha o diagnóstico preciso aí de qualquer lesão. A gente precisa analisar outras coisas aí, né, nos exames de imagem. Além disso, existem pseudocistos aí na radiografia. O que significa isso? Existem áreas que existem uma menor densidade óssea, tá, comparado com outras regiões, e que às vezes num primeiro momento pode aparecer como sendo um defeito no osso, mas é a variação do normal, é um osso normal. Tá? Então aqui no húmero proximal, então na cabeça do húmero, a gente às vezes tem uma área de uma radiolucência maior. Temos aqui no fêmur proximal também uma área de radiolucência. Então esses pseudocistos também não devem ser confundidas com lesões de maior importância. Agora, por outro lado, os tumores ósseos malignos ou câncer nos ossos também podem se apresentar como lesões líticas, tá? Então, o paciente que tem uma metástase óssea, então ele já tem um câncer em algum outro sítio e acaba tendo uma lesão lítica no osso, pode ser uma metástase óssea. Um câncer de medula óssea, chamado de mieloma múltiplo, ele é muito característico, ele tem várias lesões líticas aí no organismo, tá? Então, alguns sarcomas primários podem ter lesões líticas aí, como um osteosarcoma, um sarcoma de Ewing, um condrosarcoma, um adamantinoma, todos eles têm lesão lítica também, tá? Só que além da lesão lítica, eles têm outros sinais de agressividade. Eles têm um tamanho maior, eles rompem a cortical óssea, né? Então o limite ósseo, eles se expandem para partes moles, são lesões mal delimitadas. Então assim, a lesão lítica, ela é um alerta, ela deve ser observada. Muitas vezes ela pode se tratar de um câncer ósseo também. E o que o paciente deve fazer a partir do momento que ele tenha esse achado de lesão lítica aí nos seus exames? Primeira coisa é não se desesperar, tá? Tome cuidado aí com as informações que vocês acham na internet. Elas sempre devem ser correlacionadas, né? Medicina não é feita só com um laudo de exame que diz o que o paciente tem e o que deve ser feito, tá? Por isso a importância aí da avaliação médica especializada. Então não se desespere. Retorne com o médico que solicitou o exame. Ela é a melhor pessoa para investigar do que se trata essa lesão, porque ele está pensando em alguma coisa aí quando ele pede o exame, tá? Muitas vezes esse achado da radiografia é suficiente para dizer o diagnóstico, tá? De todas essas lesões que eu falei para vocês, como desgastes articulares, tumores benignos, muitas vezes o exame de radiografia é suficiente, tá? Em alguns outros casos, isso não é possível, tá? Ainda existe uma margem de dúvida em relação ao diagnóstico. Então, podem ser solicitados novos exames de imagem. Então,
uma ressonância magnética, uma tomografia, uma cintilografia. Às vezes alguns exames de laboratório são importantes, né, para as doenças metabólicas, ver se existe algum fator aí hormonal que esteja alterando, algum fator metabólico. Também é importante, tá bom? Doenças como mieloma múltiplo alteram muito os exames laboratoriais, infecção óssea também. Então o laboratório também deve ser solicitado aí em alguns casos para investigar as lesões líticas, tá? Em outros casos, todos esses exames não são suficientes. Ou quando esses exames não são suficientes, ou quando existe uma suspeita de tumor maligno, de câncer no osso, deve ser feito o procedimento da biópsia, tá? Que é um procedimento em que é retirado um pequeno fragmento aí do osso e enviado para análise do patologista. E aí, na grande maioria dos casos, pode-se chegar a um diagnóstico mais preciso, tá? Qual que é o tratamento aí das lesões líticas? Aí vai depender de qual que é a lesão que o paciente tem, tá? Muitas das lesões líticas podem ser apenas observadas, acompanhadas, tá? Às vezes o paciente já tem até alta no primeiro momento. Outras vezes não, às vezes o paciente tem que fazer o acompanhamento para ver se essa lesão não evolui, tá? Se a lesão lítica é causada por uma doença degenerativa, como uma artrose, um desgaste articular, já pode ser feito o tratamento. Muitas vezes um tratamento clínico, em alguns casos já é uma artrose avançada, precisa do tratamento cirúrgico, tá? E se for um câncer ósseo, aí vai depender muito do tipo de câncer, tá? Alguns tipos de câncer ósseo é necessária a cirurgia, tá? Para retirada aí desse câncer ósseo. Em outras você vai começar com outras estratégias. Se for uma metástase óssea, muitas vezes vai fazer a quimioterapia, vai fazer a radioterapia. Então depende muito do diagnóstico também. Então o fato de ter uma lesão lítica no laudo, só esse achado não quer dizer muita coisa. Essa é a verdade, tá? Devemos analisar as características dessa lesão na radiografia, quais outras lesões, quais outros achados estão associados, como lesão no cortical óssea, o limite dessa lesão, se existe esclerose ou não, reação periosteal. São vários outros achados, a localização, a idade do paciente é importante também, tá? Os antecedentes desse paciente, qual que é o quadro clínico dele. Tudo isso é levado em conta para interpretar se essa lesão lítica, se ela é importante, se ela deve ser investigada ou não. Conseguiram entender então o que são as lesões líticas no osso? Tá? Caso tenha alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Tá? Caso tenham gostado desse vídeo, eu acho que vai ser útil para algum colega, algum familiar, dê um like, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também que pode se beneficiar aí desse tipo de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima.